Nós estamos de volta, agora com a unidade 5 do nosso curso de Antropologia Cultural. E nessa unidade nós vamos trabalhar o estruturalismo, né? Mais uma escola aí dentro da Antropologia Cultural. Falamos na unidade anterior, como você pôde perceber, acerca da escola funcionalista. E ali verificamos que o estudo da sociedade, ou da cultura, na verdade, né, é um estudo que perpassa, no caso do funcionalismo, ele perpassa pela instituição. Então, você, utilizando o estudo da instituição, verificando aquilo que demarca a instituição, quais sejam as leis, as normas, os estatutos, por ali você vai entender então qual é a função da instituição diante das demais estruturas culturais sociais. Então, se ali o estudo da cultura perpassou pela instituição, chegamos aqui no estruturalismo e nós vamos verificar que, na verdade, o estruturalismo ele vai ler a estrutura como algo que está implícito e que também está explícito. Vamos tentar compreender um pouquinho isso aqui. Naquela perspectiva do funcionalismo, você viu ali que há uma certa perspectiva estática quando se olha para a cultura, porque estatutos, normas e leis traz uma perspectiva de que a sociedade ela produziu aquilo e isso ficou de um modo assim estático, né? Agora aqui no estruturalismo não. A perspectiva é que existe sim aquela produção humana, né, na cultura, mas que a cultura não define tudo aquilo, a cultura que está ali demarcada nessas ações de estatutos, regras e leis, ela não define necessariamente aquilo que é a sociedade. O que o estruturalismo está querendo dizer para a gente? Está querendo dizer que existem alguns elementos na cultura manifesta, que podem conflitar com aqueles interesses ou com aqueles desejos dos indivíduos. Mas antes da gente entrar um pouquinho mais nessa percepção, a gente precisa entender que o estruturalismo ele remonta aos idos, né, de 1930. Né? De que nós estamos falando? Estamos falando daquele grande estudioso, o Ferdinand de Saussure. Ele, trabalhando ali no seu curso de linguística geral, ele vai nos seus estudos de linguagem apontar que, na verdade, existe dentro dos elementos simbólicos que estão presentes na sociedade, aqueles elementos que são linguagem, diríamos uma linguagem manifesta, mas que outros elementos que seriam classificados por ele como não linguagem também estariam ali implícitos. Então, nesses estudos que o Ferdinand de Saussure vai desenvolver, a partir dessa compreensão que ele tem acerca da linguagem e da não linguagem presente nas estruturas simbólicas da sociedade, né, e na própria linguagem que a cultura vai desenvolver, a partir dos anos de 1950, nós temos então o surgimento da escola estruturalista. E de quem que nós estamos falando? Estamos falando de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss ele vai perceber a partir, né, dessa compreensão que já foi ali levantada por Saussure, que o sistema, ou sistema entendido aqui como estrutura, como as culturas subjacentes a essa estrutura, então para Lévi-Strauss esse sistema ele é dinâmico. Por que seria então dinâmico? É porque ele produz inter-relações, né? O que seria isso? Na medida em que o indivíduo ele atua como criador de cultura, essa cultura criada por ele também, de alguma maneira, ela vai influenciar na sua própria compreensão da realidade. Você lembra lá na unidade 1, quando nós falamos que quando estudamos a antropologia, a gente faz um mergulho para dentro e um mergulho para fora, que seria aquela compreensão de nós mesmos e a compreensão daquilo que está no nosso entorno. Então, retomando aqui a Lévi-Strauss, ao perceber a estrutura, né, a cultura como esse conjunto, né, estruturado, ele vai perceber que esse sistema não é estático, ele é um sistema dinâmico. Por quê? Porque as várias subculturas presentes dentro desse sistema, elas vão se relacionar, elas vão interagir entre elas, de maneira que
vejamos, como se ele estivesse propondo, como se ele tivesse, não, na verdade ele está propondo que existem pares, né? E na medida que uma cultura modifica, as demais culturas ou subculturas vão também se modificando. Então existe aí, nessa ação que está ocorrendo na sociedade, agora como cultura, essas interações, então, elas vão fazendo com que as influências mutuamente vão gerando outras influências, que mutuamente vão gerando outras influências, e assim sucessivamente. Então, a estrutura, na verdade, ela possui um elemento em que, ao alterar algo presente aqui nessa primeira percepção de cultura, aquela outra estrutura presente na sociedade também será alterada. O que isso leva para a gente aqui, para a nossa compreensão, quando se trata num todo global de leitura da cultura? Lévi-Strauss, a gente sabe que foi um grande estudioso que, principalmente ali nas décadas de 50, 40, 50, esteve aqui no Brasil, fez estudos junto aos indígenas. Então, ele vai verificar que, na verdade, aquelas perspectivas que eram presentes nos estudos europeus de que, na verdade, uma cultura é superior à outra, Lévi-Strauss vai dizer, não, na verdade, a cultura indígena, a cultura desenvolvida, presente nos países, né, europeus, enfim, na verdade, essas culturas elas necessitam, elas se retroalimentam, elas necessitam umas das outras. Então, a estrutura social presente no estruturalismo, ela vai advogar a ideia de que existe uma estrutura social, mas que existe também uma consciência individual. E essa consciência individual ela gera cultura. Então, o que isso traz para a nossa percepção aqui da escola funcionalista? Que, na verdade, ela tem uma visão sistêmica, por um lado, e, por outro lado, ela possui uma visão sincrônica da cultura. Visão sistêmica porque ela enxerga a cultura como um todo. E visão sincrônica porque, na verdade, ela entende que cada elemento da cultura é importante para a consecução da cultura como um todo. Então, os relacionamentos presentes entre uma cultura e outra é que vão gerar o todo sistêmico da cultura. Por isso, então, a nossa percepção aqui de estruturalismo. Um grande abraço, retomamos na próxima unidade. Até lá!